nós, Senhor Pai, com grato coração, possamos nos prostrar diante do trono da graça e adorar a Ti e contar ao mundo a história da nossa salvação. Nada bom existe em mim, em pecados eu nasci. Só as trevas eu amei aqui, como em Cristo hoje estou. Só por graça soberana, só por graça escolhido, só por graça separado, só por graça eu fui salvo. Boa noite, meus irmãos. Se vocês estiverem me ouvindo, façam um sinal de ok aí, por gentileza. O mal sim eu chamei de bem, pecar sim era meu prazer. Boa noite, reverendo João Eduardo Cruz. Tá me ouvindo direitinho, pastor? Amém. Eu tô copiando aqui o nosso pastor Tiago Sanches, colocar um hino aqui enquanto chega mais pessoas pra gente começar, tá certo? A graça santifica. E eu jamais a Deus busquei. Se vocês tivessem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Pegue também um caderno de anotações, a gente vai ver alguns outros textos, além do texto do Apocalipse, tá certo? Esperar entrar mais algumas pessoas e aí a gente começa. Deus é soberano em graça. Sua graça regenera. Só a graça justifica. Só a graça santifica. Só a graça me liberta. Só a graça me consola. Só a graça me sustenta. Só a graça tudo vence. A morte sim reinou em mim, hoje Cristo vive em mim. Quem ainda não pegou sua Bíblia, pegue seu caderninho. Só mais um hino e aí a gente começa, tá certo? Pai soberano em graça, Deus. Enquanto isso, A glória louve da ao nossa Senhor. salvação, Senhor Pai, é depositada aos Teus pés. Graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia, Deus. A passagem é Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. Mas vivo estou, pois graças
Meus irmãos, vamos começar, né? O nome da música, Jefferson, é A Graça Resgatou um Miserável Como Eu. É do Reformed Sound, né? Inclusive, eu tenho mais de 1000 músicas deles no Drive. Se alguém tiver interesse em, sei lá, passar para um pendrive, colocar no carro ou ficar ouvindo em casa, pode me pedir pelo Zap ou pelo Instagram que eu mando o link para vocês, viu? Meus queridos, vamos começar, né? Vamos começar o estudo dessa noite. Lembrando a vocês que nós estamos estudando as cartas do Apocalipse, né? As cartas às igrejas do Apocalipse. E na noite de hoje nós vamos estudar a carta à igreja em Sardes, tá certo? Então hoje é a carta à igreja em Sardes. Eu quero começar orando, pedindo a Deus pela minha vida, pela vida de vocês, que Ele possa abençoar a palavra dEle nas nossas vidas, tá certo? Vamos orar? Curve a sua cabeça, eleve o seu coração até o trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Querido Deus, nós te pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas esta noite, nesse estudo, neste devocional, e que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos ajudar, venha nos guardar, nos proteger, e que, Senhor, nós possamos falar a Tua palavra, Deus, sem tirar e sem aumentar. Que todos nós sejamos edificados através da Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mando sim, reverendo João Eduardo. Mando sim, viu? Meus queridos, vamos para o texto do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Antes de nós iniciarmos, é importante nós dizermos algumas coisas, né? O Apocalipse, ele é um livro que ele tem sido um desafio para os estudiosos das Escrituras, né? É um desafio porque é um livro cheio de figuras, é um livro cheio de profecias, cheio de simbolismos. Então, assim, estudar o Apocalipse não é uma tarefa fácil, tá certo? Não é uma tarefa para qualquer um. E nós, nas nossas colocações aqui, né, principalmente eu aqui nessa aula, eu vou sempre dizer que eu entendo que é desta forma, mas existem outras possibilidades, tá certo? Ninguém aqui é dono da verdade, né? Não fui eu que escrevi o Apocalipse, eu não consegui conversar com quem escreveu, que foi o apóstolo João. Então, assim, as conclusões que nós vamos passar para os irmãos esta noite é fruto de algo que nós lemos, pessoas que nós ouvimos, pessoas mais experientes. Então, que os irmãos se juntem a nós nesse momento e vamos estudar juntos e aprendermos juntos e crescermos juntos. Só um pequeno adendo aqui com relação às perguntas, né? As perguntas, elas são importantíssimas, né? Elas são meios de explorar conhecimentos que nós ainda não temos, né? Ou até conhecimentos que nós já temos e nós queremos nos aprofundar. Então, elas são importantíssimas. Agora, deixa eu só chamar a atenção para um pequeno detalhe. Não existem respostas fáceis para perguntas difíceis, tá certo? Não tem resposta fácil para pergunta difícil. E geralmente quando se está estudando o livro do Apocalipse, as perguntas, elas são difíceis. Então, que a gente possa ter isso em mente, tá certo? Qualquer coisa, eu convoco aí os pastores que estão aqui, né, para que eles nos ajudem aqui a responder alguma pergunta, tá certo, meus irmãos? Então,
Vamos ler o texto. Apocalipse capítulo 3, abra sua Bíblia, siga aí. Do 1 ao 6 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Queridos, para esse estudo eu tive o auxílio de uma Bíblia de estudo, um livro e uma revista, tá certo? O livro é um livro de escola dominical, a revista é uma revista de escola dominical. A Bíblia de estudo que eu utilizei foi a Bíblia de John MacArthur. E o livro é um livro de Grant Osborne, né, chamado Apocalipse. Né? É uma interpretação do Apocalipse e as conclusões que eu vou compartilhar aqui com os irmãos eu tirei dessas obras, tá certo? Caso você discorde, não fique com raiva de mim, tá certo? Fique com raiva do John MacArthur e do grande Osborne. Viu? Então vamos lá. Queridos, a carta à igreja em Sardes. Né? Sardes era uma cidade muito próspera. Né? Ela foi criada, ela foi fundada 1200 anos antes de Cristo, né? No ano 1200, né? 1200 anos, no ano 1200 antes de Cristo, né? E ela foi edificada em um lugar muito alto, né? Uma espécie de platô. Eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade ou a oportunidade de assistir uma série chamada Game of Thrones. Nessa série tem algumas cidades que são bem altas, alguns reinos que são bem altos, né? E eu lendo sobre essa igreja, eu me lembrei muito de algumas cidades que eu vi na série, né? Se você não assistiu, não precisa assistir, o final da série é horrível, tá certo? Eu já vou dando spoiler. Assista outra série, né? Não vá assistir essa série, porque o final dela é horrível, tá certo? Mas Sardes era uma cidade... olha aí, li esse cara nos tempos da Assembleia de Deus. Glória a Deus, amém. Sardes era uma cidade muito próspera. Lá eles cultivavam linho, né? Lã. Então eles eram muito ricos. Né? E eles se achavam demais, né? Eles eram muito arrogantes por causa da sua opulência, por causa da sua beleza, por causa da sua riqueza. Né? E essa cidade, né, essa cidade de Sardes, ela dificilmente alguém conseguia... os inimigos daquele povo, dificilmente eles conseguiam roubar ou saquear aquela cidade ou invadir aquela cidade, porque como ela ficava muito alta e só existia um caminho para chegar até lá,
os guardas, de onde estivessem lá nas portas da cidade, eles viam o inimigo chegando e aí facilmente eles conseguiam combater a chegada, né, desses inimigos. Então eles ficaram nessa, se acharam demais. E aí no ano 529 a.C., essa cidade ela foi invadida pela primeira vez, né? Conta-se que ela foi invadida por um vacilo de um soldado, né? Um soldado deixou o capacete dele cair e esse soldado escalou, desceu os muros, pegou o capacete e subiu, né? O cara era ninja. E aí os inimigos viram aquilo e, pô, então, se a gente não pode entrar pelo caminho, vamos escalar. Se tivesse alguém vigiando durante a escalada, essa pessoa seria atingida por flechas, né, por pedras, e não conseguiria. Mas a questão é que ninguém vigiou, né? Ninguém vigiou e acabou que escalaram a cidade, invadiram, saquearam, né? Foi o primeiro saque que essa cidade teve, o primeiro roubo. Depois, Alexandre Magno, né, mais conhecido como Alexandre o Grande, ele reconstruiu a cidade. Só que depois, no ano 200 e alguma coisa, ela foi saqueada novamente, né? Conta-se que no ano 17 depois de Cristo teve um terremoto, né? E essa cidade ela foi quase que totalmente destruída, né? Porém, quando essa carta foi escrita, né, ainda existiam pessoas ali, né? E existiam crentes, existia uma igreja ali, só que essas pessoas, as pessoas da igreja, elas viviam das glórias do passado, né? Elas viviam das glórias do passado da cidade, né? E a carta aqui começa da seguinte maneira, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Então, olha só. O Senhor Jesus, ele se apresenta aqui de 3 formas. Ele se apresenta dizendo que estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aqui já há uma controvérsia entre os autores sobre o que são os 7 Espíritos de Deus, né? Sobre essa questão dos 7 Espíritos de Deus, se você voltar um pouco aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, vai dizer o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Então, os 7 Espíritos é citado novamente no início da carta do Apocalipse, né? E existem outras, mas basicamente existem 2 visões sobre dois sentidos possíveis para esses 7 Espíritos. A primeira delas é uma referência à profecia de Isaías, lá no capítulo 11 e versículo 2. Ele vai dizer que os 7 Espíritos de Deus são 7 manifestações distintas do Espírito Santo. Vamos lá para o texto de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Ele vai dizer que o Espírito Santo, ele se manifesta de 11 formas distintas. E o texto diz assim: repousará sobre ele, isso falando de Cristo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então são 7 manifestações do Espírito Santo.
Só existe essa, não. Existe uma outra interpretação que é baseado no livro de Zacarias, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Eu fico com essa posição de que os 7 Espíritos são as 7 manifestações do Espírito Santo. E aí, ele continua dizendo: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, 2 é uma interpretação, e Zacarias capítulo 4, de 1 a 10, é uma outra interpretação para os 7 Espíritos, tá certo? Tá dando para ouvir? Isaías capítulo 11, versículo 2 e Zacarias capítulo 4, de 1 a 10. São duas interpretações distintas, ok? Deem ok se vocês estiverem me ouvindo legal. Por gentileza. Show. Então, continuando aqui, Cristo vai se apresentar como sendo aquele que tem as 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? Né? As 7 estrelas, e a gente pode voltar aqui um pouco para Apocalipse, capítulo 1, no versículo 20, ele vai dizer assim, ó, Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, essas estrelas se referem aos pastores desta igreja. Né? E essas estrelas, diz o texto, que ele tem as 7 estrelas. O que isso quer dizer? Pois bem, é prerrogativa do Senhor Jesus Cristo, estar no controle dos pastores das igrejas, certo? Cristo é quem controla a igreja é dele, a igreja não é do pastor. Então, é importante que se diga que alguns líderes, e aí quando eu estou falando líder, eu não estou me referindo somente aos pastores, mas a você que é professor da escola bíblica, ou você que é líder de algum ministério na sua igreja, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você foi escolhido pelo Senhor. Foi o Senhor que te escolheu. Mas você não é insubstituível. E a igreja não é sua. A igreja é de Jesus Cristo. É prerrogativa dele o controle da igreja. Amém? Certo? Então, o Senhor Jesus Cristo tem você, pastor, tem você, líder, nas mãos. Né? E você não é insubstituível. Né? Quem aqui não lembra do caso de Eli e os seus filhos? Né? Se você não conhece a história de Eli e de seus filhos, eu vou te dizer que os 2 filhos de Eli e Eli morreram por causa de uma promessa que o Senhor tinha feito. O Senhor fez uma promessa que iria acabar com toda a linhagem deles, porque eles fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Eli fizeram que era mal aos olhos do Senhor. E Eli foi conivente. Né? Isso está lá em Samuel, capítulo 2, 3, 4, 5. A história bem... Você pode ler. Vai ser muito bom você ler essa história. Se não fosse o nosso tempo curto, nós iríamos ler esses textos. Mas vamos adiante. O texto diz: conheço as tuas obras. O Senhor Jesus chegou para aquela igreja e ele disse para ela: olha, eu conheço as tuas
obras. Nas outras cartas, nas outras igrejas, quando o Senhor Jesus Cristo vai falar para aquelas igrejas, geralmente ele começa dizendo que conhece as obras e tudo, e ele vem com um elogio, né, um ponto positivo. Aqui não. Aqui o Senhor diz assim: conheço as tuas obras. Você tem nome de que vives, estás morto. Né? Cristo usou aqui de ironia. Né? Cristo usou de ironia. Eu conheço as tuas obras. Você tem a forma de quem está vivo, você tem a fama de quem está vivo, mas você está morto. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos funcionários públicos e também os aposentados e pensionistas, eles têm que ir ao banco todo ano fazer um negócio chamado de prova de vida. O cara tem que ir lá no banco provar de que ele está vivo. Imagina se você chegasse lá no Bradesco, na Caixa, no seu banco, e você fosse fazer a prova de vida, você fosse tentar provar que você está vivo, e quando você chegasse lá, você descobrisse que você não está vivo, que você está morto. Olha que negócio doido, né? Você descobre de que você não está vivo, você está morto. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Cristo diz: olha, eu conheço as tuas obras, você tem forma, você tem fama de que está vivo, mas você está morto. Olha, eu conheço o teu louvor, você louva, com os teus lábios você me louva, mas o seu coração está longe de mim. Tá entendendo? Você não é bom ir na caixa não, né? Inclusive, eu quando eu passo em frente à caixa, eu sinto falta de ar, né? Quando eu passo em frente à caixa, eu sinto que eu tô problema de respiração, é sério, sem brincadeira nenhuma. Se eu fosse você, não iria na caixa. Eu concordo com o irmão Cleiton, né? Não vá para a Caixa Econômica, né? É horrível lá. Se você for, você morre, né? Então vamos lá. As nossas obras, elas podem até agradar àqueles que veem, né? E isso vai depender muito da sua obra. De repente, você faz boas coisas. Mas a grande pergunta aqui é: as tuas obras, as minhas obras, elas agradam ao Senhor? Todo mundo faz boas obras. Todo mundo faz boas obras. Né? Mas qual é a motivação? Qual é a nossa motivação ao fazer essas boas obras? Hein? Eu posso fazer com que as pessoas me avaliem bem. Não sei se você já foi para aquela entrevista de emprego e aí você foi lá no YouTube e você pesquisou lá que respostas corretas você tem que dar quando for te perguntado isso e aquilo outro. E a gente pode causar boa impressão nas pessoas. Sim ou não? Sim, podemos. Você pode se vestir muito bem. E quando você for na entrevista de emprego, na igreja, as pessoas olham para mim, olham para você e elas têm boas impressões. Nós podemos até fazer coisas boas, mas o que Cristo está dizendo aqui é que Ele conhece a nossa intenção. O que importa para Jesus não é o resultado daquela obra que eu fiz, mas qual é a minha intenção em fazê-la. Né? Recentemente, eu vi o pessoal aí entregando cesta básica, né? E foi filmado e tudo, e a pessoa que estava entregando disse assim: olha, nós somos da igreja tal, né? A igreja tal está dando essa cesta para você.
E ele falava muito eufórico, o nome da igreja, a igreja tal está dando essa cesta básica para você. Né? Quem sou eu para julgar as intenções de alguém? Mas eu particularmente não gosto disso. Né? Eu acho que as boas obras, elas não têm que vir com segundas intenções para elevar o nome da igreja. Né? E em Sardes estava acontecendo isso. As pessoas lá da igreja, né, a igreja era muito conhecida. Por quê? Por causa, possivelmente, das suas boas obras. Possivelmente, as pessoas daquela igreja, eles faziam boas obras. Aquela igreja era uma igreja muito ativa, eles tinham vários ministérios, eles participavam de várias coisas. É capaz até, meus irmãos, que as outras igrejas tivessem inveja deles, porque eles eram muito ativos, eles eram muito presentes. Porém, o Senhor Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Você tem fama de que está vivo, porém você está morto. Aquela igreja estava o quê? Morta. Aquela igreja, ela estava o quê? Totalmente morta nas suas boas obras. Então, é essa a mensagem que o Senhor quer dizer para nós aqui. Né? E aí ele continua: seja vigilante, esteja atento, esteja acordado, e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Abra comigo aí Hebreus, capítulo 4, no versículo 13. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Não, eu não falei isso não, viu? Eu não falei que quem vai na caixa vai morrer, não. Deixa de inventar conversa, Cleiton. Eu falei que quando eu passo em frente à caixa, eu sinto falta de ar. Só isso que eu falei. Mas não falei que ninguém vai morrer, não, viu? Pode ir. Então, olha só. Hebreus 4,13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na tua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todos nós iremos prestar contas das nossas obras. E nós iremos prestar contas com quem? Com o Senhor. Com o Senhor que conhece as nossas obras. E aí, quando é no versículo seguinte aqui do texto de Apocalipse, ele diz: seja vigilante, esteja atento, esteja acordado, esteja alerta. Pois do que tens, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, fica firme. Ainda tem pessoas aí, ainda tem um remanescente fiel, ainda tem gente aí que não se corrompeu. E vocês têm que lutar por esses que ainda estão se mantendo firmes. E aí ele continua dizendo: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O que é integridade? O que é integridade? Tem como você saber se eu estou sendo íntegro? Tem como você olhar para o seu irmão e dizer: olha, esse cara, ele é íntegro? Não tem como. Porque integridade tem a ver com o que nós somos. E só o Senhor conhece. Veja comigo,
eu não vou ler todos os textos, mas é interessante esse texto, lá de 1 Samuel, capítulo 4. Abra comigo 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Olha só o que foi que aconteceu lá em 1 Samuel. Isso depois que os 2 filhos de Eli morrem, depois que Eli também morreu, né? Aí a nora de Eli teve um filho, e olha só o que foi que aconteceu. Mas chamou ao menino de Icabô, ou Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Não, 9 não, 4. 4, 21. Isso. Então, olha só. As obras de Eli e dos filhos de Eli não foram achadas íntegras diante do Senhor. E por isso foi-se a glória do Senhor. A glória do Senhor havia ido. Aquela igreja, a igreja de Sardes, ela tinha parado de ter vida. Ela deixou de ser vida. Ela deixou de brilhar para os outros. E aí eu gostaria, meus queridos irmãos, de fazer um exercício mental com vocês aqui. Como é que está a nossa igreja? E quando eu digo a nossa igreja, eu não estou me referindo à Igreja Batista do Planalto Calcaia. Não, eu estou me referindo à Igreja Evangélica Brasileira. Como é que está a Igreja Evangélica Brasileira? Você sabia que, de acordo com o IBGE, em 1980, veja bem, 1980, aqui no Brasil nós tínhamos 6,6% da população que era evangélica. Em 1980, eu não era nem nascido. Muitos de vocês já eram nascidos. Eu não era nascido, estava longe de nascer ainda. 1991, olha só, em 1991, o número de evangélicos subiu para 9%. Em 1991, talvez eu já fosse nascido, fosse bem pequenininho ali. No ano 2000, esse número de 9% subiu para 15,4%. Em 2010, olha só, em 2010 passou para 22,2% a porcentagem de evangélicos no Brasil. Em 2014, esse número foi para 25,03%. E de acordo com o Datafolha, né, essa informação é de janeiro deste ano, hoje, no Brasil, nós temos 31% da população brasileira de evangélicos. Mas vamos pegar os dados de 2014, porque eles são dados oficiais do IBGE. Esse do Datafolha não é o do IBGE. Então vamos pegar só o do IBGE, que diz que 25,3% da população brasileira é evangélica. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá na tua escola, a cada 40 alunos, 10 é evangélico. Agora, sabe o que é mais assustador? É que o maior índice de divórcio, estão entre os evangélicos. Irmão, pelo amor de Deus, divórcio é pecado. Não estou dizendo isso não. Não estou falando isso. Eu só estou lhe dando um dado. Que hoje em dia o maior número de pessoas que se divorciam são evangélicos. Os filhos dos evangélicos
nas escolas, e eu posso falar com propriedade porque eu trabalho em escola, geralmente são os mais desobedientes. Você quer conhecer um evangélico? Discorde dele nas redes sociais. Discorda dele nas redes sociais. Vai lá. Discorda da posição política dele nas redes sociais. Aí você vai conhecer. Você vai conhecer o grande valor dos evangélicos do Brasil. É complicado, meu amigo. É complicado. Sim, o foco tem que ser 100% em Jesus Cristo. É verdade, meu irmão. O foco tem que ser 100% em Jesus Cristo. Se você não focar em Jesus, aí a vaca vai para o brejo. Então, nós estamos diante de uma igreja, a igreja de Sardes, muito parecida com o cenário que nós estamos vivendo aqui. A igreja brasileira. Uma igreja que tem nome de que está vivo, tem forma. Pra vocês terem uma ideia, antes da epidemia do coronavírus, antes, os países aí de fora, eles queriam vir para o Brasil estudar o que está acontecendo lá no Brasil, porque esse crescente número de evangélicos, este avivamento que está surgindo lá no Brasil. E nós que aqui estamos, a gente sabe que não tem muita coisa, né? O Wellington falou aí na política, né? Na política, uma das maiores bancadas que tem-se lá em Brasília são de evangélicos. Acredita-se que são 107 deputados que fazem parte da Frente Parlamentar Evangélica. 107 deputados. Desses 107, 75 ou são pastores, ou são bispos, ou são missionários, ou são cantores. Que mudança nós estamos vendo na política, em tanta gente. Você tem obra de que está vivo, você tem fama de que está vivo, mas você está morto. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui para essa igreja e para nós também. Conheça as tuas obras. Eu sei quais são as suas intenções. Eu sei o que é que você tem de intenção quando você faz alguma boa obra. Eu te conheço quando você está sozinho na sua casa, sozinho com o seu computador, sozinho com o seu smartphone. O Senhor conhece as nossas obras. Nós não podemos nos esconder dele. E o texto continua. Ele diz: lembra-te, lá no versículo 3, lembra-te. Uma chamada dessa de lembra-te é para alguém que esqueceu. Ninguém diz lembra-te para alguém que não tem esquecido. O Senhor Jesus está chamando a atenção porque aquela igreja tinha esquecido. E tinha esquecido de quê? Olha o que diz. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei a ti. Lembra-te. Você esqueceu. Volte para a palavra. Lembra-te do que você tens recebido e ouvido. Arrepende-te. Muda. Tenha uma nova mente. O que é que diz lá em Provérbios? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. O Senhor está nos chamando de volta para a sua palavra.
O verdadeiro avivamento, alguém falou aí em avivamento, o verdadeiro avivamento é uma volta à palavra. O verdadeiro avivamento, ele é para a glória de Deus. O verdadeiro avivamento, meu irmão, o verdadeiro avivamento, minha irmã, é uma convicção de pecado. Sabe aquela oração que se faz na igreja? Vamos orar por convicção de pecado. Às vezes, você vai conversar com alguém, nós somos assim. Você vai conversar com algum irmão que está pisando na bola, que está pecando, que está infringindo a lei do Senhor, né? Meu irmão, o que foi que aconteceu? E aí ele já começa assim, olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Meu irmão, volte para Cristo, volte para a palavra. Tenha convicção de que você é um pecador. Avivamento, querido e querida irmã, avivamento não é manifestação de alegria, manifestações, emocionalismo. Isso não é sinônimo de avivamento. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu fui na igreja ali, uma igreja muito avivada, o culto muito animado. Não, meu irmão, isso não é avivamento, não. Avivamento também não é um programa da igreja, né? Avivamento não é não é produzido por conferências teológicas, congressos, encontros, não. Avivamento não é de dentro. Avivamento vem de fora. Avivamento vem do Senhor. Avivamento vem de cima, vem do alto. Vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você vai dizer assim, irmão, se avivamento é um retorno à palavra, se avivamento é um retorno à palavra, então avivamento é acúmulo de conhecimento. Também não é isso não, avivamento não é acúmulo de conhecimento não. Porque lá em 1 João, e aí eu gostaria que você abrisse comigo, em 1 João 2 e 4 vai dizer assim, mesmo João que escreveu o Apocalipse, vai dizer assim, aquele que diz, 1 João 2 e 4, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha só. É mentiroso e nele não está a verdade. Então, não é só acúmulo de conhecimento. O conhecimento, vem para cá. E daqui tem que descer. É a vivência. Muito bem, pastor. É a vivência da palavra. O verdadeiro avivamento, ele é experiencial. É algo que daqui desce para o coração. Né? É a mente e o coração. Tem que arder o coração. No caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus chegou para aqueles discípulos e começou a pregar para eles, o que foi que aconteceu? O coração deles começou a arder. A palavra de Deus sendo pregada, ela produz isso. Ela produz o avivamento. Foi isso que aconteceu naqueles anos. O coração deles começou a arder e eles não queriam mais se afastar do Senhor Jesus. Então é isso, meu irmão, o retorno à palavra. Vamos para frente. E aí o texto vai para frente e diz assim: tens contudo... Só uma coisa que eu esqueci de falar aqui do versículo 3, é que ele diz assim: se não vigiares, virei como ladrão. Se não vigiares, virei como ladrão. Alguns comentaristas interpretam este virei como um ladrão como o retorno de Jesus Cristo, né, a segunda volta de Cristo.
Eu particularmente, eu fico com outro grupo de autores. Eu vou dizer a passagem lá de Provérbios. Eu digo já, irmã, viu? Digo já. Eu fico com outros comentaristas, né, como John MacArthur, na sua Bíblia de Estudo, que ele vai dizer que esse virei como um ladrão é uma referência à própria tomada da cidade de Sardes, né? A tomada da cidade de Sardes, ela foi por falta de vigilância. Então, aquela cidade foi destruída. E aí John MacArthur vai dizer que essa referência a uma igreja não arrependida, quando o Senhor Jesus vem para essa igreja morta, para feri-la e para destruí-la. Então é isso que ele diz aqui quando diz: se não vigiares, virei como ladrão. Tá certo? Vamos continuando aqui. Daqui a pouco eu digo a passagem lá de Provérbios. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Estes andarão de branco comigo, pois são dignas. Aqui se refere a essas vestiduras, né, ao caráter. Eles não... olha, alguém já colocou aí o texto. Eles não sujaram, eles não poluíram o seu caráter. Eles estão com um caráter puro diante de Deus. E aí o texto vai dizer: andarão de branco comigo, pois são dignas. É bom que se diga. São dignos, mas essa dignidade não vem deles. Eles são dignos porque eles foram lavados no sangue de Jesus Cristo. Eles são dignos, né, porque o Senhor Jesus foi quem pagou o preço por eles. Deus, quando olha para mim, olha para você, Ele não vê o nosso pecado. Ele vê Cristo que foi morto lá na cruz por mim e por você. Por isso que nós somos dignos. Não por nós mesmos, mas pelo Senhor que morreu por nós. E aí no versículo 5, já partindo para o início, ele diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Algumas pessoas vão dizer, né, o que é o livro da vida? O livro da vida é onde está registrado o nome de todos aqueles que o Senhor escolheu para a salvação. Né? Irmão, então quando ele diz aqui, de modo nenhum apagarei o seu nome, então existe a possibilidade do nome de alguém ser apagado do livro da vida? Não, não tem essa possibilidade. Isso não se sustenta em nenhum lugar das Escrituras e muito menos aqui. Aqui é apenas uma referência que aquelas pessoas, né, daquela época, as pessoas, quando o rei não gostava de alguém, o que o rei fazia? Ele riscava o nome daquela pessoa do livro que ele tinha. Né? Então, por isso que essa é a referência aqui. Mas veja o que o texto diz. Ele diz que de modo nenhum apagarei. De modo nenhum apagarei. Ou seja, aquele que é salvo em Jesus Cristo, ele é preservado. O Senhor preserva, certo? O Senhor preserva os seus escolhidos. E aí o texto termina lá no versículo 6, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos? Você tem ouvido a voz do Senhor nestes dias? Que voz você tem dado lugar nestes dias tão difíceis que nós estamos vivendo? Que voz você tem ouvido? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o
que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus Cristo, que chamou aos crentes da igreja de Sardes a alerta, é o mesmo que tenta nos alertar. É o mesmo que tenta, não, é o mesmo que está nos alertando hoje. É o mesmo que está nos chamando de volta à palavra, de volta ao arrependimento. É o mesmo que está nos chamando para um entristecimento. Mas que entristecimento é esse? Abra comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 7, 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 7, 9 e 10 vai dizer assim: Agora me lembro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Que o Senhor nos guarde, que nós possamos estar cada dia mais atentos, os nossos ouvidos à palavra de Deus. Não dê voz ao mundo. Não dê ouvidos à voz do mundo. Dê ouvidos à voz do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu não estou conseguindo acompanhar todos os comentários, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que nós já estamos nos caminhando para o fim, né? Eu queria orar por você, eu queria orar por mim, eu queria orar por nós, para que o Senhor ele possa nos abençoar nesses dias difíceis. Se tem uma voz que nós temos que ouvir nestes dias, é a voz do Senhor. Amém? Se você tiver alguma dúvida, depois você pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para qualquer um dos professores, tá certo? Vamos orar. Vamos orar ao Senhor, pedir a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento, esta 1 hora que nós passamos aqui, Senhor, nesse estudo. Gostaríamos de estar na igreja, gostaríamos de estar olhando para cada irmão, gostaríamos de estar vendo como cada um reage à explanação da Tua palavra, gostaríamos de estar ouvindo a voz dos Teus filhos, gostaríamos, ó Deus, de estar na Tua casa, mas nós não podemos. Mas não é por isso que nós vamos ficar de braços cruzados, não é por isso, ó Deus, que nós vamos dar ouvidos à voz do mundo, não. Mas nós vamos continuar dando ouvidos ao Senhor. Que o Senhor continue a falar nas nossas vidas, aos nossos corações, nos abençoa, nos ajuda. Que nós venhamos colocar nossa confiança totalmente no Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós não venhamos nos esquecer que nós não somos cidadãos deste mundo. Que nós aguardamos a nossa pátria, a nossa cidade, a cidade que desce do céu. Deus Todo-Poderoso.